o nosso palestrante Pablo entrar, eu vou fazer sorteio de alguns brindes, tá? Tem muito brinde, mas por conta que a gente atrasou no início, eu vou sortear só alguns e aí o restante a gente vai sortear amanhã, beleza? Lembrando que a gente, infelizmente, né, é um evento e a gente tem imprevistos, então a gente teve 2 imprevistos, que um foi o Alex, que infelizmente ele teve um imprevisto, ele não vai poder fazer o mini curso de teste de software com vocês, mas no lugar dele, a gente está trazendo o Rafael, que também é do Canadá, e ele vai ministrar o mini curso de React, tá? Então, aqueles que estavam inscritos no mini curso de teste de software, teoria e prática do Alex, vai poder fazer o mini curso construindo aplicações com React, beleza? E também tivemos um probleminha com o Vitor, que da AZ, que iria ministrar um mini curso sobre Spring Boot, e daí o mini curso dele vai continuar, tá? Só que não vai ser com o Vitor, aí o Clayton, que é parceiro dele na AZ, vai tocar o mini curso, tá? Então, só para esclarecer, imprevistos sempre acontecem, beleza? Então, vamos sortear aqui um primeiro brinde. Beleza? Para a gente não enrolar como da outra vez, Vitor, me diz um número aí entre 1 e 86. Bora, rápido. 80. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar essa agenda aqui da AZ? Se o Cleito quiser vir entregar, o Balan, alguém da AZ. A ganhadora foi uma mulher, Suziane. Xiii, não veio. Fábio, diz o número aí, entre 1 e 86. 86, beleza. Walter Maurício, tá aí? Não. 17? Ô, louco. Bolsonarista? Carlos Eduardo. Peraí, mas tem vários. Peraí. Carlos Eduardo dos Santos Vital. Ô, louco. Ele ganhou ano passado uma vez ou foi 2, não foi? Caramba. Então vai, pode mandar aí, Eric. Não, Eric, se você quiser já pôr a apresentação do cara lá logo, que aí já deixa tudo pronto, ou é só trocar? É que você é enrolado aí, ó. 54. Legiano. Olha aí. O Balan vai entregar aqui a garrafinha da Z, hein? Até eu queria um brinde desse. Número 17 já foi. 67. Maria Aparecida Rodrigues Batista. Ô, louco. Ó, o próximo é um baita de um brinde aqui, que vai ser uma mochila da Z, hein? Número 50. Jodi Henrique Leite Pacheco. Ô, louco! Nossa, beleza. E agora, do nosso patrocinador. Aliás, a gente tem vários apoios, tá? E vai estar mostrando a marca aqui do pessoal, beleza?
Graças, obviamente, que sem eles, provavelmente esse evento não aconteceria, tá? Esse provavelmente aconteceria, mentira, mas o outro anterior não aconteceria, tá? O outro anterior foi vital, o patrocínio de todo mundo. Beleza? Então o patrocínio vai vir do Chef Burger e o número vai ser o 20, Débora Bandeira. Beleza, não? Próximo. 11, Anacleto. Ô, louco, Anacleto. Pronto, hein? Aí agora a gente vai continuar com a palestra. É só apresentar. Aqui a gente vai começar a palestra, tá? O título da palestra é Primeiros Passos para Trabalhar com TI no Exterior. E aqui a gente vai ter o Rafael Calunga, que vai que vai ministrar um minicurso de React daqui a pouco. E ele vai estar aqui na live também. E o nosso palestrante, ele é o Pablo David, trabalha na IBM, aliás, LGS/IBM, tá? Então, uma salva de palmas para o Pablo. E, Pablo, bem-vindo. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Bom, é isso aí. Meu nome é Pablo Pagues. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com trabalhando no exterior e algumas dicas que eu queria passar para vocês. Então, eu vou tentar ser breve, né? Porque essa palestra normalmente está preparada para 1 hora e tanto. Mas eu vou tentar passar para vocês toda a experiência que eu tenho com isso. E começando primeiro por uma apresentação rápida, para vocês saberem quem eu sou e um pouquinho sobre mim. Bom, primeiro eu tenho 46 anos, eu sou casado, tenho 3 filhos. Eu sou desenvolvedor de sistemas já há mais de 20 anos. Eu sempre falo que depois de 20 anos você para de contar, então coloca 20 mais e acabou. E eu não sei se o som está saindo correto ali do lado de vocês. Se vocês quiserem confirmar para mim, vocês podem falar. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistema. Bom, eu comecei a programar já quando eu tinha uns 12, 13 anos. E eu nem quero entrar nesse tema, mas naquela época o que era o computador era muito diferente, né? E a gente programava numa tela preta e era isso aí. Para vocês terem uma ideia, né? E atualmente eu me desenvolvo como arquiteto de software. Alguns desenvolvedores de sistemas, depois que chegam a certa experiência e tal, escolhem passar para a parte da arquitetura e trabalhar mais de forma mais estratégica. Eu decidi fazer isso também, e eu sou arquiteto já faz 3 anos que eu me desenvolvo como arquiteto de software. Eu sou uruguaio e é por isso que eu tenho um sotaque um pouco diferente, vocês já devem ter notado. Mas eu morei no Brasil 15 anos, então bom, aprendi português e tudo mais. E trabalho com tecnologia Microsoft desde sempre. Ou seja, desde que eu saí da faculdade eu trabalho com tecnologia Microsoft. Então eu sou desse time aí. E se alguém se interessar por futebol, bom, eu sou torcedor do Peñarol de Montevideo. Para quem não sabe, tem 5 Libertadores já. E eu falo 4 línguas. Obviamente eu falo espanhol, porque é a minha língua materna, o português. Eu tinha aprendido inglês e também aprendi francês para poder fazer a minha imigração. E eu já vou contar sobre essa história daqui a pouco. Também eu sou membro da maior comunidade de .NET do estado, que se chama Pantanet. Hoje está um pouquinho parado, mas a gente organizava muito evento ali em Campo Grande e região. Agora já faz um tempinho que está um pouquinho parado, mas algumas palestras tem por aí no YouTube. E eu também sou MTAC, que é uma instituição, uma ONG,
que trabalha justamente para divulgar a TI, e a gente organiza eventos e fazemos trabalhos também relacionados a ajudar instituições de caridade, etc., ou desenvolver projetos sociais também, e nós, como profissionais de TI, damos suporte a essas instituições. Bom, isso é só para fazer uma rápida introdução a quem eu sou e começar diretamente com o objetivo de hoje, que que eu vou explicar como eu vim parar aqui no Canadá e por que o Canadá. Obviamente que o objetivo da palestra é um pouco orientar vocês a qual que quais são os passos que vocês podem dar, quais são as opções que vocês têm quando se trata de desenvolver uma carreira no exterior. E como no meu caso eu vim parar aqui no Canadá, obviamente a palestra está mais centrada no Canadá e na minha experiência com isso. Então, eu vou de alguma maneira passar qual que é essa ideia, a realização e o plano dessa carreira internacional de TI. É claro que no meu caso é um pouquinho diferente. Eu vou fazer um pouquinho dessa história para vocês terem um contexto, tá? Porém, qualquer um de vocês aí também vai passar ou pode passar pelos mesmos pontos que eu vou explicar aqui. Então, primeiro que eu vou explicar ou eu dividi essa palestra em alguns pontos importantes. O primeiro que é a ideia de trabalhar fora. Ou seja, se você não tem ideia de trabalhar fora, se você não tem esse impulso, essa vontade de você trabalhar fora, bom, esse é praticamente o primeiro ponto. Então, tipo, precisamos ter essa ideia, queremos ter essa vontade de ir trabalhar fora. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo é a qual lugar do mundo você iria. E no meu caso, eu escolhi o Canadá, o Rafael também. E outros tantos escolhem esse país. Porém, eu vou mostrar uma pequena lista de países que eu considerei para emigrar, para trabalhar fora, e eu vou dar algumas razões pelas quais eu escolhi o Canadá nesse caso. E aí eu vou falar de outras coisas que são importantes você considerar, porque não todo é uma questão técnica ou profissional, mas também eu tenho outras coisas implicadas, ou vamos dizer assim, tem outros pontos importantes que a gente precisa considerar quando a gente cogita emigrar e fazer uma carreira no exterior. Entre essas coisas está o clima e a adaptação, e outra coisa é o idioma, que também pega bastante, e eu vou explicar também qual foi a minha experiência com o idioma e por que eu recomendo fortemente que mesmo que vocês não tenham a ideia de trabalhar fora, vocês investam ainda assim em idiomas, tá? Aliás, eu queria fazer uma pergunta ali, rapidamente, tá? Sem tomar muito tempo. Eu quero saber quantos de vocês aí estudam algum idioma. Não importa se é inglês, francês, pode levantar a mão aí. Ah, muito bem, muito bem. A maioria estuda inglês aí? Inglês só uns pouquinho lá no fundo? Não, tá, ok. A maioria estuda inglês. Bom, ótimo, parabenizo a vocês porque é importantíssimo o estudo do idioma, ainda que vocês não tenham ideia de trabalhar fora, mas é importantíssimo isso aí e eu vou explicar por quê. Outra coisa que eu quero explicar é como buscar emprego ou como conseguir, ou seja, é um desses passos que a gente precisa ter para poder trabalhar no exterior, é justamente buscar um emprego, porque eu considero que a melhor forma, a forma ideal de você emigrar é com o emprego na mão. Ou seja, não tem nada que seja melhor do que você chegar em um país que você não conhece, que você tem que passar uns perrengues, se organizar, restartar tua vida e ainda ter que sair para buscar emprego, né? Então, o melhor dos cenários é sempre chegar com um emprego na mão já. Eu vou explicar um pouquinho como funcionam os processos de imigração e algumas impressões que eu tenho depois de 5 anos morando fora, quase 6 já agora, quais são as minhas impressões sobre isso, se valeu ou não valeu a pena todo o perrengue de imigrar, né? Então vamos começar pelo primeiro, que é a ideia de trabalhar fora. Então por que eu falo isso aqui? Bom, primeiro porque eu sou uruguaio, então o Uruguai é um país pequeno e sempre tive essa ideia de sair do Uruguai e buscar um futuro fora do país, porque as oportunidades que você tem num país pequeno como o Uruguai
são muito diferentes do que é o Brasil, por exemplo. Então, a minha perspectiva é diferente da de vocês. O Brasil é um país de dimensões continentais. Você tem muitas oportunidades de desenvolvimento profissional dentro mesmo do Brasil. Já o Uruguai é muito limitado nisso aí. Então, eu vou pôr um exemplo. Eu trabalhava em uma empresa no Uruguai que fazia software para cinemas, né? E vender os tickets e tudo mais. E sabem quantos clientes essa empresa tinha no Uruguai? Apenas um. O restante dos clientes era tudo fora do país. Então, o Uruguai já é um país que está com aquela ideia de, se você tem uma empresa de software e você quer crescer, você tem que apontar para o mercado externo. Você tem que pensar em olhar para fora do país. Já no Brasil é muito diferente. É tão grande que você primeiro se lança a conquistar o mercado interno. Uma vez que você conquistou seu mercado interno, você vai pensar fora, né? Então, eu já vinha com essa ideia de que tendo trabalhado no Uruguai, numa empresa que tinha clientes em toda a América Latina, que tinha clientes nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, etc. Tem todo... eu não vou mentir para vocês. A experiência profissional que você ganha em apenas alguns anos trabalhando numa empresa que tem tal variedade de clientes, de horários, de países, de idiomas, e etc., a oportunidade de crescimento profissional é exponencial, é muito grande. Então, isso é um primeiro ponto. O crescimento profissional, quando você trabalha com tantos ambientes diferentes, com tantas experiências diferentes, com tantos idiomas diferentes, te traz uma riqueza que só trabalhando no teu próprio país não te traz. Inclusive a oportunidade de você estar trabalhando com pessoas que falam um idioma diferente, que têm uma cultura diferente à tua, já justamente te dá uma vantagem, inclusive sobre pessoas que somente trabalham para o seu ambiente, ou o seu país, ou a sua cidade, vamos dizer assim, tá? Então, essa ideia de trabalhar fora veio um pouco por esse lado ali. Então, sempre tive essa curiosidade de sair fora do meu país e trabalhar fora. Então, aí eu tive a oportunidade de ir para o Brasil primeiro. Eu saí do Uruguai, eu fiz uma primeira imigração e fui para o Brasil. As razões pelas quais eu fui para o Brasil é diferente. Eu casei com uma brasileira e acabei mudando para o Brasil. Aí eu morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e morei 15 anos lá, tá? Só que a primeira coisa que eu senti foi que, em relação ao Uruguai, foi justamente isso, que estando em Campo Grande, bom, as empresas, apesar de que tem empresas grandes, você acaba trabalhando para o meio local, ou no máximo a nível nacional, né? Então eu já sentia falta de trabalhar para o exterior, trabalhar em inglês ou em outros idiomas, etc., né? Já em Campo Grande eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma empresa que tinha clientes, por exemplo, algum cliente no Chile, e foi tudo que eu consegui trabalhar fora, ou ter como experiência fora, em praticamente 15 anos que eu morei lá no Brasil. Então, primeiro você tem que ter essa ideia. Bom, eu quero realmente trabalhar fora, eu quero ter essa experiência profissional. Eu vou mostrar para vocês por que vocês devem investir em uma carreira internacional. E para isso tem diferentes formas de fazer, ou diferentes caminhos, e eu vou mostrar cada um desses aí. Outras vamos dizer assim, outras razões pelas quais você migraria ou sairia do país são por, bom, melhorar a qualidade de vida, se você quiser uma qualidade de vida melhor, por o futuro dos filhos, etc. Eu sei que vocês são muito jovens para pensar nesse tipo de coisas, mas a gente pensava nesse tipo de coisas, e no salário. E por que eu coloquei o salário com um signo de interrogação? Porque quando a gente pensa nas razões para conseguir ou continuar uma carreira fora do Brasil, você tem que considerar que, de repente, esse daqui não deve ser o único fator pelo qual você escolhe sair do Brasil, tá? Ou seja, que o salário muitas vezes não é que você... Eu quero pôr isso de uma maneira que fique claro para vocês. Não vai pensar que aqui fora você vai ficar rico.
porque muitas empresas ali no Brasil acabam até pagando salários melhores do que fora do Brasil, inclusive, tá? Isso é a regra geral? Não. Mas não pode ser a única razão pela qual você vai escolher trabalhar fora do país. Então, essas são algumas coisas que eu deixo para vocês pensarem, se vocês tiverem essa ideia de sair do país ou de começar uma carreira fora do país. E então, vamos dizer que vocês escolhem, vocês dizem, tá, eu quero seguir uma carreira fora do país. Eu quero começar, quais são os meus primeiros passos, o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer é a preparação no domínio do idioma. Então, domínio do idioma. Quando eu falo domínio, é domínio, ou seja, dominar. Não é enrolar. não é falar um portunhol, não é falar um inglês mais ou menos. É realmente se preparar para o desafio de você enfrentar o dia a dia de trabalho num país completamente diferente, numa cultura totalmente diferente. E por que eu falo isso aí? Porque muitas vezes você fala assim, não, eu vou fazer um curso de 1 ano, 2 anos de inglês e já estou enrolando bem na língua, eu posso me lançar a morar em outro país, etc. Né? Mas eu falo para vocês que nenhum curso de idiomas prepara vocês para o primeiro contato com a cultura e com os nativos de qualquer país do mundo. Tá? Então, você pode estudar 5 anos de inglês e chegar no primeiro dia e não conseguir nem pedir um McDonald's porque você nem entende direito o que o outro cara está te falando, ou você não tem o vocabulário suficiente para pedir o que você precisa pedir. Ou talvez porque você se preparou para linguagem mais técnica e para o dia a dia de trabalho, e quando chegou lá, é completamente diferente do que você esperava. Tá? Essa questão de idioma, você pode fazer várias coisas para aprimorar a tua proficiência. Tá? Hoje em dia, existem inúmeras formas de fazer isso através da internet, falando com nativos. Tem forma de falar online com nativos e você melhorar seu inglês, ou qualquer idioma que você escolher. Porém, como eu falo, a melhor forma de você dominar um idioma é a imersão. Ou seja, quando eu falo imersão, é você entrar de cabeça na cultura onde você vai querer ir, e para isso existem várias formas diferentes de você fazer isso. Uma delas é fazendo intercâmbios, tá? Hoje fazer um intercâmbio não é uma coisa tão difícil de fazer, tá? E isso te dá... por que eu falo de intercâmbio? Porque intercâmbio te dá várias vantagens. Primeiro, você não está se mudando para fora do país. Você apenas está indo lá melhorar as suas competências no idioma, etc. E já te serve como um termômetro para você saber se a imigração é para você ou não. Se ir morar fora do país é para você ou não. Então você faz um intercâmbio, vai em outro lugar, você vê como é que é uma vida, você pega uma medida de como é que é morar fora, tá? E nada melhor do que fazer um intercâmbio para isso. Nenhum vídeo do YouTube, nenhum influencer que vocês assistam na internet vai mostrar para vocês a real, até que vocês não estão no terreno e experimentam o que é o dia a dia de estar lá. Tá? Então, o intercâmbio hoje por idioma, qualquer país do mundo, você consegue ir lá e fazer um intercâmbio para aprender idioma. Qual que é o lado negativo do intercâmbio? Que você precisa fazer que você precisa pagar, que é um custo alto às vezes, e dependendo de quanto tempo você queira fazer esse intercâmbio, ele pode ser bastante caro mesmo, tá? Porém, é uma boa forma de falar assim, bom, eu não vou me jogar na água de uma vez. Eu vou ir passo a passo, eu vou aprender um idioma primeiro, eu vou fazer um intercâmbio depois, e eu vou ver se aquele país, aquele idioma, aquilo lá é para mim ou não. Então vocês estão vendo que quando a gente decide que vai querer fazer uma carreira no exterior, não é somente a preparação profissional que você precisa ter, a preparação técnica e tudo mais. Eu acho que você precisa sim se preparar tecnicamente, porém há outros aspectos que a gente precisa considerar, e é por isso que eu falo que primeiro preparação no idioma, segundo intercâmbio. Por exemplo, eu não sei, vocês que levantaram a mão ali, quantos anos faz que vocês estão estudando o idioma, tá? Mas se algum de vocês aí tem 0 inglês, por exemplo,
eu recomendo fortemente que vocês comecem agora a estudar inglês. Porque mesmo se vocês falam para mim, olha, não, eu não quero sair do Brasil, eu não penso sair do Brasil, eu não tenho a menor intenção de sair do Brasil. Mas pensa assim, você pode pegar emprego numa multinacional, você pode precisar competências em inglês para ler a documentação, para escrever e-mails, para o que seja. Você precisa talvez intercambiar, participar de um time que é multinacional, que trabalha uma parte no Brasil, outra parte em outro país, e obviamente você vai precisar do seu idioma inglês, tá? E além de que preparação no idioma significa também no currículo uma vantagem competitiva, tá? Hoje inglês não deveria ser um diferencial, deveria ser uma obrigação. E se você tem outros idiomas ainda mais no currículo, então isso te abre oportunidade que para o seu colega do seu lado, que não tem o idioma, não vai poder atingir, tá? Então, preparação em idioma, intercâmbios, tá? Ou viagens, por exemplo. E outra coisa que você pode fazer é começar com, por exemplo, multinacionais que têm clientes no exterior. Não necessariamente multinacionais, mas empresas que tenham clientes no exterior. Então, eu acabei de mencionar que eu trabalhei numa empresa em Campo Grande que tinha clientes no Chile, tá? Uma empresa com quase 100 funcionários, o único que falava espanhol era eu. E porque era estrangeiro, não era um brasileiro que tinha aprendido espanhol, era um estrangeiro. Então, todos os projetos que eram do Chile ou de empresas de fora do país caíam tudo na minha mesa, porque era o único que conseguia me comunicar com os clientes externos. Tá? Então, isso acaba limitando as empresas brasileiras e a competitividade das empresas, porque não conseguem se inserir em mercados internacionais, porque justamente os seus profissionais, aqueles que trabalham lá, não têm preparação no idioma. Então, por isso que eu falo que, apesar que você não queira migrar, não queira trabalhar fora, é extremamente importante você ter algum domínio de algum idioma, seja ele qual for. Eu começaria pelo inglês e depois até eu arriscaria aprender uma outra língua ainda, porque, como eu falei, o inglês hoje é mais uma obrigação do que uma obrigação mais do que um diferencial, tá? Bom, no meu país, no Uruguai, eu comecei a aprender idioma em inglês quando eu tinha 10 anos, e estamos falando lá dos anos 80, tá? Isso já está faz muito tempo. E para um uruguaio, por exemplo, é extremamente importante ele aprender idioma, por tudo que eu falei. Qualquer empresa uruguaia que precise crescer e queira expandir seus mercados vai ter que olhar para fora, tá? E para fora não quer dizer América Latina, senão realmente para fora. E aí precisa inglês. E é por isso que o Uruguai é sede das maiores empresas, por exemplo, de consultoria da Ásia, estão sediadas em Montevideo, porque justamente eles veem no Uruguai um país onde a maior parte dos profissionais já falam inglês e saem da faculdade com a sua própria preparação profissional, e além disso já vêm preparados no idioma. E isso acaba sendo justamente o diferencial competitivo do país, quando uma empresa de fora precisa escolher uma sede dentro da América Latina para se estabelecer, tá? Então, essas são alguns dos pontos que a gente precisa considerar quando estamos pensando em uma carreira fora do país ou uma carreira internacional. E quando a gente fala de carreira internacional, não necessariamente é você ter que se mudar do país, mas você pode iniciar uma carreira internacional trabalhando com TI sem sair do Brasil. E aí eu estou falando, por exemplo, do home office, de você pegar um emprego nos Estados Unidos e estar trabalhando do Brasil. Para muitos, isso daí é o melhor dos dois mundos, porque por um lado você trabalha e ganha em dólar, e por outro lado você fica perto da sua família, da sua casa, da sua cultura, de seus queridos e tudo mais. Tá? Para alguns é um meio termo que é muito desejável, tá? Porém não é para todo mundo isso aí. O que eu quero mostrar é que você pode seguir uma carreira de TI internacional sem mesmo sair do Brasil. Mas, por último, outra coisa que vocês podem fazer é buscar trabalhar em uma multinacional, tá?
E hoje, com o home office, você pode trabalhar numa multinacional em São Paulo, por exemplo, sem sair da tua cidade. Tá? E, por exemplo, eu coloquei o exemplo do Uruguai, mas lá uma das maiores consultorias da Ásia, a base no Uruguai, que é a Tata TCS, né? Tata Consulting System, eu não me lembro qual que é o S agora, mas é o TCS, tá? Que tem também no Brasil. E no Uruguai, particularmente, eles dão bolsas de estudo, tá? Então você podia pegar uma bolsa de estudo com a empresa deles e, inclusive, eles podiam te mandar um cliente fora do país. Você passava 3, 4 meses fora do país trabalhando. Então, por isso que as multinacionais, às vezes, quando você trabalha numa delas, em um time que é misto, como eu mencionei antes, você está aqui no Brasil, você tem teu time trabalhando aqui, mas ele está trabalhando para um cliente fora, então você acaba tendo esse intercâmbio com gente de fora, com gente que fala inglês, etc. E às vezes até você precisa viajar para fora e essas multinacionais te oferecem esse tipo de coisa, tá? Então, são alguns pontos que vocês precisam dizer assim, bom, para onde eu vou? Como eu vou começar? Eu quero sair do país, eu quero começar uma carreira de TI no exterior. Como eu faço? Bom, aqui tem alguns pontos que vocês precisam considerar se vocês querem seguir realmente esse caminho, tá? Sem dúvida que o crescimento profissional e pessoal que vocês vão ter trabalhando dessa forma é muito grande, tá? E eu recomendo muito isso aí. Bom, quando eu decidi que eu queria sair do Brasil, eu tinha algumas opções, tá? Então, eu escrevi no papel quais seriam os países que eu queria ir. Na verdade, o primeiro que eu queria ir era Estados Unidos. Porém, Estados Unidos tem algumas coisas que não me me desagradam um pouquinho, vamos dizer assim. Então, não era a minha primeira opção. E eu vou explicar quando eu chegar lá. O meu primeiro plano era vir para o Canadá, tá? Por quê? Porque o Canadá? Praticamente porque ele tem tudo que eu gostaria de ter. Ou seja, ele tem uma boa qualidade de vida, ele tem ele tem uma situação econômica muito bem posicionada. Ele é praticamente nos Estados Unidos, só que um pouquinho mais sem todos os defeitos que Estados Unidos tem. Então é uma cultura muito similar, tem um desenvolvimento econômico muito similar, mas não é que entre em guerra com todo mundo de um dia para o outro. E não tem muitos dos problemas sociais que Estados Unidos tem, que às vezes é um problema. Mas outra coisa que não me desagrada um pouco dos Estados Unidos é a cultura de trabalho que tem nos Estados Unidos, que é muito diferente da que tem no Canadá. E, por exemplo, eu vou explicar, mas no Canadá aqui eu trabalho 37 horas semanais, tá? Ou seja, que é diferente do Brasil, eu praticamente ganho um dia de descanso de diferença. Então, isso já é qualidade de vida. O meu segundo plano era Portugal, o plano B. Eu cheguei a fazer entrevista para Portugal, só que finalmente eu consegui trabalhar no Canadá, então vim para o Canadá. A Austrália eu pensei, só que a Austrália, o maior problema dele é que é muito longe. E a diferença horário e essas coisas, de falar com a família, fica muito difícil. A Irlanda também eu pensei, porque é um dos grandes polos de desenvolvimento de software que tem na Europa. Tá? Todas as grandes empresas, Google, Microsoft, Meta, todos estão lá. Cheguei também a fazer entrevistas para lá, mas o Canadá ganhou nesse caso. E Estados Unidos também cheguei a fazer entrevistas, porém Estados Unidos tem uma dificuldade maior, é que o Canadá hoje oferece muita facilidade de visto. Você pode vir para cá de múltiplas maneiras diferentes, só que é um processo muito claro e não vou dizer que é fácil, mas é um processo muito mais simplificado que para Estados Unidos. Tá? Estados Unidos, por exemplo, tem uma cota de visas e a maior parte dessas visas são as empresas grandes que pegam. Então, se você não vai trabalhar para Google, Meta ou coisa assim, ou Microsoft, infelizmente é muito difícil que uma empresa média ou pequena te contrate porque não vai conseguir te dar uma visa. Essa é a realidade. Inclusive as empresas grandes também, quando precisam contratar muita gente, acabam que, por exemplo, como a Microsoft tem uma sede em Seattle
e do outro lado da fronteira está Vancouver, no Canadá. Então acabam contratando a gente pelo Canadá para trabalhar na Microsoft, justamente porque tem uma facilidade um pouquinho maior. E por que eu não fui para o Uruguai? Né? Ou seja, inclusive eu vejo uma tendência hoje no Brasil de falar, bom, se nada der certo eu posso ir para o Uruguai, tem uma boa qualidade de vida, uma economia estável e tudo mais. Só que o Uruguai é um país pequeno. Então, por tudo que eu mostrei antes, né, acaba sendo um país um pouco difícil, tá? E tem uma qualidade. O Uruguai também tem um pequeno grande defeito. É um país extremamente caro, é muito caro para viver, tá? Ele é, por exemplo, Montevideo é a cidade mais cara da América Latina para você viver, por custo de vida. Então você está num país do terceiro mundo com economia ok, mas com custo de vida de primeiro mundo. Então eu não queria voltar para lá, tá? Então por isso é que eu deixei o Uruguai aí no último e com um símbolo de interrogação. É um mau país? Não. É um bom país. É seguro, tem qualidade de vida, etc. Só que também você tem que pensar muito bem se você escolher o Uruguai como destino. Então, no final, eu escolhi o Canadá. E quando a gente fala do Canadá, aí tem algumas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, o Canadá está aberto aos estrangeiros qualificados, tá? E a área de TI que está precisando muita gente. Hoje em dia, depois, panorama pós-pandemia, tá? Desacelerou um pouquinho isso daqui, mas as empresas não continuam ainda contratando gente, tá? Por quê? Porque tem uma população que está envelhecendo, tá? Ou seja, os baby boomers aí que nasceram entre os anos 50 e 70 já estão todos se aposentando agora e estão deixando um monte de vagas em aberto que não tem gente para ocupar. Então é ali que entramos nós, como profissionais qualificados, tá? E no meu caso, e eu não quero me estender muito nisso aí, porque senão não vai dar tempo dessa palestra, mas eu vim para uma província que se chama o Quebec, tá? E qual que é o problema do Quebec? Ele tem uma vantagem e uma desvantagem. O Quebec é uma província dentro do Canadá. Uma província como o Brasil tem estados, aqui o Canadá tem províncias, tá? E cada província tem seu processo migratório também. Então você tem programas, cada província tem seu programa para atrair estrangeiros que queiram se estabelecer naquela província. E o Quebec é uma delas. Qual que é o diferencial do Quebec? Que aqui se fala francês. Então aqui você não fala inglês. Mas não dá para enrolar com inglês lá. O Canadá fala inglês. Não dá para enrolar lá no Quebec com inglês. Cara, no dia a dia pode ser, mas para trabalhar não. Você precisa ter 100% do francês, tá? Então o problema do Quebec é que quando ela precisa buscar profissionais fora do país para vir se estabelecer no Quebec, o problema dela é esse, que não encontra gente que também que saiba francês, tá? Qualificada e que saiba francês, tá? Mas isso também faz do Quebec um dos processos mais fáceis para você entrar. Por quê? Porque tem menos concorrência. Inglês todo mundo fala, mas francês nem todo mundo fala. Então, por que eu escolhi vir para o Quebec? Primeiro, porque eu já sabia inglês, tá? Então, quando eu cheguei no Brasil, eu já sabia inglês. Eu tinha estudado 8, 9 anos de inglês. Então, eu considerava que o meu inglês estava certo. Então, se eu quisesse ter maiores possibilidades de vir e um processo mais fácil e mais rápido, eu precisava aprender francês. Então, eu fiz um curso, aprendi francês e me preparei para vir para cá. Mas aí volto naquele tema que eu falei antes. Nenhum curso de idioma te prepara para a realidade no terreno. Então, uma vez que você chega aqui, cara, é terrível. Os primeiros dias você entende muito pouco. Depois de 2, 3 semanas teu ouvido começa a se acostumar e aí começa a entender um pouquinho mais. Então, esse primeiro ano fora do país acaba sendo um pouquinho difícil e um pouquinho complicado justamente por isso. Mas eu estou falando isso para vocês porque vocês precisam se preparar também e saber que cenário vocês podem encontrar se vocês decidem fazer esse caminho aí, tá? E aí eu falei do processo facilitado, que ajuda bastante, justamente porque tem menos concorrência nesse caso, tá? Então, preparação, se você quiser vir para o Quebec ou para o Canadá, idioma é o primeiro, tá? Que eu já falei extensamente sobre esse ponto. O segundo é buscar um emprego. Não é difícil você conseguir uma entrevista de emprego você estando no Brasil ainda. Eu fiz isso, o Rafael fez isso.
nós mandamos currículos para cá e participamos de vários processos seletivos e acabamos sendo contratados estando ainda no Brasil, tá? Então isso é possível? É possível. E é o melhor cenário também. Você ir para outro país, desembarcar do avião e você saber que você vai ter um emprego te esperando e o teu fluxo de caixa vai continuar, e não é como tem outras pessoas que chegam num país sem emprego, sem nada, e cada dia que passa você está queimando suas reservas de dinheiro, né? Enfim. O Quebec tem várias iniciativas para contratar gente fora do Quebec, do Canadá, né? E no Brasil. E tanto é assim que eles têm essa página aqui. Se alguém tiver interesse, você pode olhar lá. Inclusive, ela está em português, tá? E para vocês verem até que ponto eles são interessados em trazer gente daqui do Brasil. Já muitos e muitos brasileiros estão morando aqui no Quebec. E uma das últimas estatísticas falava em perto de 5 mil, mais 5 mil brasileiros que já estão morando aqui no Quebec, tá? E eles têm uma página em espanhol e outra em português. Lá eles têm vagas de emprego, você pode ver, e você pode se candidatar diretamente no site deles. E eles fazem também missões de recrutamento, onde eles convidam várias empresas daqui e chamam os profissionais para fazerem entrevista com as empresas, tá? O processo do visto de trabalho é simplificado, ou seja, ele demora muito, ele custa dinheiro, é caro, porém, quando você vem pelo Quebec e por várias empresas do Canadá também, e você vem com um emprego, as empresas te facilitam muito, te ajudam no teu processo de visto de trabalho, te ajudam a conseguir teu visto, te fornecem os documentos, te explicam o processo, tá? Vão te buscar no aeroporto, te ajudam a conseguir um apartamento, ou seja, eles te dão todo o apoio necessário. Então, o melhor cenário, por isso que eu sempre falo, o melhor cenário é vir com emprego, porque você tem até o apoio da empresa e inclusive até apoio legal. Eu trabalho como eu falei, como falou na apresentação, eu trabalho na LGS, que é uma empresa da IBM. Então nós temos obviamente um suporte até legal. Se precisarmos de um advogado, por exemplo, eles vão colocar à disposição, se caso vier a ter um problema de imigração, por exemplo, tá? Com os papéis de imigração. Porém, há outros caminhos também que a gente pode seguir, tá? E isso pode ser quando eu falo de outros caminhos, você pode vir com um emprego na mão, mas você pode fazer um college aqui no Canadá, por exemplo. É um caminho muito mais caro, muito mais difícil, muito mais longo, mas é possível. Vocês podem fazer isso se vocês quiserem, tá? Que mais? Bom, quando você pensa em sair fora do Brasil, você precisa pensar nisso daqui, tá? Quando eu fiz a entrevista na IBM, a primeira coisa que o entrevistador me perguntou é se eu conhecia o Canadá e se eu sabia como que era o clima lá, tá? Por quê? Porque aqui é frio, é escuro, tá? E o inverno é longo. E quando eu falo que o inverno é longo mesmo, porque no Brasil, por exemplo, abaixo de 20 graus é frio pra caramba. E aqui já começa a fazer temperatura abaixo de 20 graus lá no finalzinho de setembro. E as temperaturas não voltam a subir acima de 20 graus até maio, tá? Então estamos falando aí de quase 8 meses que você vai passar nesse perrengue que é o clima, tá? Isso aqui é uma foto para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Isso aqui é um 15 de fevereiro, bem no meio do inverno, tá? Às 5h30 da tarde. E olha só o que é isso aqui, tá? Essa foto eu tirei voltando do trabalho e entrando no supermercado. Então você vê montanha de neve aqui, bom, vida que segue, é normal, tá? Só que a gente precisa saber disso aí. Uma das coisas que eu falei para minha esposa quando a gente decidiu vir para cá, eu falei assim, bom, você tem certeza? Olha só, eu conhecendo como é que é o inverno no Uruguai, eu falei assim, ó, tem menos horas de sol, tá? Você pode passar semanas sem ver o sol, porque vai estar nublado sempre, é frio, é desconfortável e tudo aquilo lá, tá? E mesmo assim decidiu, não, vamos lá. Mas se comparado com o Brasil, você tem que saber desse tipo de coisas, porque você precisa estar preparado para isso aqui, né? Aí você me fala, mas realmente ruim o inverno?
Não, eu até gosto. Dá para fazer atividades fora, levar as crianças para patinar. Você pode fazer esqui. Tem inúmeras coisas que você pode fazer. Tem menos horas de sol, isso sim. Porque às 4 horas da tarde já está de noite. Tá? Então você tem que se acostumar a dizer assim, bom, eu vou sair, eu vou ir em um parque, eu vou patinar, eu vou fazer alguma coisa, mas vai ser de noite. Tá? Ou se não, um final de semana, etc. Mas são coisas que você precisa saber. Agora, as casas aqui são muito confortáveis. Tudo aqui está preparado para o frio. Tá? Então, em qualquer lugar, você não vai passar frio dentro de casa. Olha aqui, ó, por exemplo, lá fora, nesse momento está 0 graus. Aqui eu estou de camiseta dentro de casa. Tá? Então, para vocês terem uma ideia como isso é preparado. E no Uruguai eu sempre falava que tem 3 horas no dia que você passa frio. Na hora que você vai levantar, na hora que você vai dormir, na hora que você vai tomar banho. E as 3 são dentro de casa. Então a questão é mais se preparar psicologicamente para o que você vai encontrar e não ir enganado de que, bom, é só uma neve e tudo mais, né? As temperaturas podem baixar muito e você deve estar preparado. Mas o pior não é tanto o frio, e sim a escuridão, tá? Que você vai passar muitas horas de noite, tá? Então, isso que é complicado. Outra coisa, pior do que a neve, é esse aqui. Ele pode chegar a chover no meio do inverno, tá? E aí ele forma essa chuva congelante que é terrível também. Você não consegue caminhar, você cai, tomba, né? Os carros ficam deslizados de lado a lado, enfim. Então por isso que quando eu fui contratado, né, a recrutadora me perguntou, você sabe no que está se metendo, né? Ou seja, entender como funciona o clima é importante, porque muitos, depois de alguns invernos, falam assim, isso aqui não é para mim, e volta para o Brasil. Mas não é só o Canadá, tá? Porque qualquer lugar que seja frio, você vai... algumas dessas coisas são comuns, tá? Se você for para o Uruguai, você vai passar, às vezes, 2 semanas de inverno com frio, chuva, você não vai ver o sol se põe às 5 da tarde, amanhece às 8, então você tem muitas horas de frio, etc. As casas já não são tão preparadas para o inverno, etc. Né? Então, são algumas coisas que a gente precisa ter ou considerar. Alguns conselhos finais que eu vou dar, já finalizando um pouco o tema. Eu volto a estudar idiomas, tá? Mesmo se você não pensa em sair, estuda idiomas. E se puder, estuda mais de um, tá? O Brasil está rodeado de países que falam espanhol. Não faz mal estudar espanhol. E não é uma língua que está tão longe assim do português. Dá para estudar e aprender ela rapidamente. Inclusive, eu mesmo aprendi português só de viajar para o Brasil. Não é perfeito? Não é perfeito. Mas eu aprendi de uma forma bastante fácil. Então, eu acredito que todos vocês também conseguem aprender uma terceira língua sem grandes dificuldades, tá? Outra coisa é buscar experiência internacional, mesmo que vocês voltem para o Brasil. Tá? Então, mesmo que vocês digam, eu vou morar 4, 5 anos fora do país e eu vou ter essa experiência internacional, mas eu não quero morar lá, não. Eu quero voltar para o Brasil. Bom, excelente. Eu diria que se vocês trabalham 4 ou 5 anos fora do Brasil e vocês voltam para o Brasil, o currículo de vocês vai ser muito bom. E quando você estiver lado a lado, 2 currículos, um com experiência internacional e outro sem experiência internacional, um com idioma fluente e outro com idioma mal menos, é óbvio que você vai sempre escolher o cara que tem experiência internacional e que você sabe que por ter vivido lá, o cara vai ter um domínio da língua diferente, obviamente, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o Quebec, eu recomendo entrar nessa página aqui. Outras coisas que eu posso falar são coisas que vocês precisam trabalhar em vocês mesmos como pessoas, né? Uma coisa é nunca se acomodar, ou seja, estar no mesmo emprego, dizer assim, bom, eu não vou aprender inglês porque nunca vou usar inglês. Esse tipo de coisas são de se acomodar, tá? Então eu prefiro que cada um fique desconfortável um pouquinho cada dia e fique pensando como eu posso de alguma maneira melhorar para não ficar estagnado sempre no mesmo. E isso pode ser estudar um idioma, fazer um intercâmbio, fazer uma viagem, etc. Buscar essa experiência de vida que vai enriquecer vocês, obviamente, tá? A outra coisa é não ter medo.
Hoje em dia é muito fácil você sair, está muito perto de tudo. A distância com o pai, com o irmão, com a mãe, etc., é só uma ligação, e hoje é muito fácil. Antigamente você tinha que pagar telefone, hoje você tem internet e você consegue falar com sua família muito fácil. Pegar um avião hoje é completamente desmitificado, ou seja, é praticamente corriqueiro. É claro, custa dinheiro, tá? E a diferença é que quando você vai mudar para fora do país, você tem que pensar na tua família. Quanto desapegado você está da tua família, tá? Porque qual que é a diferença entre você estar no Brasil e estar fora do Brasil? Que quando você está no Brasil, por exemplo, talvez você está fora, morando no Canadá, e você vai ver a sua família muito mais tempo do que se você estivesse no Brasil. A diferença é que se você está no Brasil, você tem a certeza de que você pode ver a sua família quando você quiser, tá? Já quando você está fora em outro país, você não tem você não pode pegar o carro e ir para a casa da mãe, tá? É essa a única diferença, tá? Agora, se você vai somar o tempo que você passa com a tua família dentro ou fora do Brasil, capaz de você morar do lado da tua mãe e você não visitar ela ou visitar cada 6 meses, tá? Mas a diferença está nesse ponto, que psicologicamente pesa muito o fato de você dizer assim, quando eu quero, eu posso. Que quando você está morando fora, não é assim, tá? A outra coisa é desapego. Quando você vai morar aqui, você tem que abrir a tua mente, tem que desapegar de um monte de coisas. Eu não falo que você deixe de ser a pessoa que você é. Eu não falo que você deixe de ser brasileiro ou de negar o que você é, mas você tem que pensar e investir forte em adaptação à cultura, alimentação e outras coisas, tá? A alimentação no Brasil não tem nada a ver com a alimentação fora do Canadá, em outros lugares, tá? É muito melhor a comida no Brasil do que aqui, mas você vai precisar se adaptar a esse tipo de coisas, e outras coisas por exemplo, a cultura. E eu não queria entrar muito nessa questão da cultura agora, porque senão vou falar muito sobre isso. Mas, por exemplo, no Brasil você vai chegar na segunda-feira e vai falar com seu colega como foi o jogo do Flamengo ou do Corinthians, ou não sei o que, e discutir sobre futebol ou política. Mas quando você está em outro país, que não conhece a cultura, que não sabe de nada, é muito difícil você ter tema de conversação, a menos que você invista em questões de você realmente adaptar à cultura do lugar, tá? Então, eu coloquei essa frase aqui, tá? Porque quando a gente pensa no medo, quando você tem medo e mais te paralisa, ou seja, por medo você deixa de fazer coisas. Mas também o contrário tem que ser equilibrado, porque o contrário que você pode chegar a ser inconsequente, ou seja, não medir consequências. Ir para um outro país sem estar preparado, por exemplo, sem idioma, sem trabalho, sem nada. Então, a questão está bem no meio e no equilíbrio das duas coisas, tá? Conselhos finais. Se você pensa em ir para fora, é um processo a longo prazo, tá? Não vai pensar que amanhã eu vou começar a mandar currículo e eu vou sair já agora, tá? A maior parte de vocês são estudantes e ainda não terminaram o curso e ainda não têm experiência de trabalho. Então, vocês têm tempo para planejar isso. E uma das coisas que vocês vão precisar é dinheiro, bastante dinheiro, porque morar fora, imagina que se vocês hoje, coloquem como medida, vocês hoje falam assim, eu quero me mudar para São Paulo. Quanto dinheiro vocês vão precisar para mudar para São Paulo hoje, tá? Bom, imagina uma mudança internacional, então quanto que vocês vão precisar, e além do mais, prever o custo do processo, tá? O processo de visto e tudo mais, tá? Outra coisa que eu posso dar como conselho, não siga ninguém. Nessa época em que existem inúmeros canais de YouTube, inúmeros influencers de TikTok que falam maravilhas sobre a vida no exterior e tudo mais, que vendem esse sonho. Bom, eu falo para vocês, não sigam ninguém. Vejam todos os vídeos, mas não sigam o sonho de ninguém. Sigam o sonho de vocês, tá? E então isso me leva ao seguinte ponto: imigrar pelos motivos certos, tá? Então, não imigra porque você quer depois fazer um TikTok com o seu carro zero, com o seu Mercedes-Benz, porque no Brasil você nunca poderia ter uma BMW, mas lá no Canadá você vai poder ter, ou nos Estados Unidos você vai poder ter. Bom, imigre pelos motivos certos, tá? Você pode falar assim, vou para os Estados Unidos, vou ficar rico, tá?
E, de novo, imigre por os motivos certos. Tá? Pensa bem no que você quer. Quer qualidade de vida, quer uma vida digna, quer ter acesso a determinadas coisas que no Brasil você não tem. Você quer, por exemplo, por exemplo, eu vou colocar uma coisa muito básica que aconteceu comigo. Eu pedi um pacote na Amazon, eu comprei na Amazon, tá? O entregador veio em casa, eu não tava. Ele faz o quê? Larga o pacote do lado de fora, do lado da tua porta. Tá? E quando eu chego em casa, o pacote estava lá do lado de fora. E vai saber por quantas horas. Bom, ninguém mexe, é surreal. Ninguém te leva o pacote, ninguém te rouba nada. É outra coisa, tá? Então, pensa no motivo certo para imigrar. Invista na adaptação, como eu falei antes. Investir na adaptação é justamente assim, integrar a cultura, começar a ter justamente essa adaptação com as pessoas. Por exemplo, muitos brasileiros dizem assim, o canadense é muito frio, é muito difícil, é difícil fazer amizade e tudo mais. Eu não diria que é frio, é diferente, tá? Não existe uma pessoa como o brasileiro. Tá? Por exemplo, eu cheguei no Brasil, eu cheguei numa empresa, 15 minutos depois que te apresentaram na empresa, a pessoa já está te colocando apelido, tá? Então, tipo, isso é normal da cultura brasileira. Mas lá fora não é assim. As pessoas são diferentes, têm uma educação e uma cultura diferente, tá? Então, quando eu falo invista na adaptação, é isso aí. Por exemplo, você chegar na segunda de manhã e você não vai falar de futebol, não vai falar do Flamengo ou do Corinthians para o canadense. Você vai falar de quê? De hockey. Então, do futebol americano, do basquete, do último jogo de basquete, etc. Então, você tem que investir nisso aí se você quiser se adaptar. É parte dessa adaptação cultural. E por último, eu coloquei de novo o desapego, tá? Porque aqui você não vai... É muito difícil você encontrar um pão de queijo, uma chipa. É difícil você comer uma sopa paraguaia. Vai ter muita coisa que você vai ter que renunciar. E são coisas que você não vai encontrar mais aqui. Então, quando você imigra, acaba que é um trade-off, né? Ou seja, você larga muitas coisas atrás, você deixa coisas para trás, você consegue coisas novas. E você nunca vai ter os dois mundos. Você vai ter sempre um dos dois, tá? Então, mas há coisas que saem caro. Por exemplo, se você estiver muito apegado ao Brasil e você vai se pegar um dia pensando como o Brasil era bom, como que as praias era bom, como que tomar uma cerveja com os amigos era bom, e você vai acabar pensando se ter imigrado era realmente o caminho certo ou não, tá? Então, todas essas coisas que eu estou falando agora para vocês podem não parecer muito evidentes nesse momento, mas um dia, depois que vocês estão aqui, estão anos trabalhando aqui, e de repente vocês se pegam pensando nos amigos, na família, etc., e vocês acabam dizendo, bom, eu vou voltar para o Brasil porque isso aqui não é para mim. Então, todas essas coisas vocês têm que ter em consideração quando vocês pensam, bom, eu vou seguir uma carreira de TI no exterior, eu quero seguir minha vida lá, eu quero construir uma carreira lá, e não é somente questões profissionais que você tem que colocar em cima da mesa, mas também questões pessoais que pesam e pesam muito, apesar de que não seja muito evidente desde o ponto de vista de vocês isso aí, ok? Bom, terminei. Eu queria, fiz um pouco correndo essa palestra, mas porque tem um tempinho um pouquinho mais limitado e queria deixar um pouco de tempo para as perguntas. Eu acho que até acabei passando um pouquinho do tempo, mas peço desculpas aí para vocês. Eu não sei se algum de vocês tem alguma pergunta. Bom, é o momento de fazer isso. Tá ótimo. Foi uma ótima apresentação, Pablo. Obrigado. E vamos lá, quem quer fazer alguma pergunta para o Pablo? Vamos lá, gente. Pessoal meio tímido, mas eles pegam no trampo aqui, tá? Vai ver, não entendeu o meu portunhol, será? Eu sou gordo, cara. Gostaria de fazer uma pergunta em relação com o que é o mercado de trabalho fora, em especial no Canadá, já que é um dos lugares que eu tenho uma visão muito boa e parece um lugar relativamente confortável de se tornar alguma coisa, conseguir carreira lá. Quero saber como que é o mercado de trabalho. Está fechado, né? O senhor falou sobre o Quebec, que está bem aberto, só que francês é bem difícil, né? Então, se tivesse um jeito de ter uma visão um pouco mais geral das outras províncias, só... Ok.
assim, o Canadá, ou seja, o mercado aqui agora se comparado com alguns anos atrás, pré-pandemia, está um pouquinho menos aquecido, vamos dizer assim. Mas, como eu falei, ainda precisa muito de gente. Agora, assim, o francês não é tão difícil não, cara. Dá para aprender. mas creio que a tua pergunta é mais se tem possibilidade de você vir com emprego por uma outra província, por exemplo. Tem, por exemplo, tem muito emprego em startup em Vancouver, por exemplo. Mas qual que é o problema com Vancouver ou Ontário? É o custo de vida um pouquinho maior, né? E são cidades que são gigantes, né? Toronto, por exemplo, é uma cidade enorme, é Nova York do Canadá. Tá? Então você aí tem outras considerações, tá? Que você tem que pensar no estilo São Paulo, tá? Eu vou alugar mais perto do centro, vai sair muito caro. Eu vou um pouquinho mais longe, eu vou precisar tanto tempo para ir e voltar, tá? Então tem outras coisas relacionadas ao estilo de vida que você quer levar. Agora, se você me pergunta, é fácil você imigrar para essas províncias anglófonas, né? Ou seja, que falam inglês? É relativamente fácil, né? E se você quiser vir para o Quebec, uma opção também seria Montreal, que é uma cidade mais bilíngue. Ou seja, que você pode vir para cá, pela província do Quebec, para uma empresa que fale, que seja mais centrada no inglês do que no francês. Mas em um momento dado você vai ter que aprender francês mesmo assim. Não sei se isso responde a tua pergunta. Ótimo. Quem mais quer alguma pergunta? Porque eu teria várias aqui, ficaria 1 hora aqui falando com o Pablo aqui. Boa noite, meu nome é Ana Rúbia. Você disse que teve que aprender o francês muito rápido, assim. Como que foi para você esse processo? Quanto tempo levou e como você aprimorou isso? Boa pergunta. Excelente pergunta, na verdade. Bom, enfim, eu falei por um lado que aprender idioma muito rápido não compensava porque não te preparava para vir para cá, tá? Então, eu fiz uma loucura. Eu aprendi francês em 10 meses. Só que qual que é o problema com isso aqui? Que eu estudava 4 vezes por semana e fazia tarefas durante sábado e domingo para poder chegar na segunda-feira e jogar o trabalho para o professor lá. E a outra coisa é que para poder fazer isso, eu condensei 2 anos e meio de curso em 10 meses, tá? Mas isso tem dois problemas. Não tem nenhum grupo que te permita fazer um curso desse tipo. Então você tem que fazer um curso VIP. Você tem que pagar um professor particular. Ou seja, mesmo se for numa escola de francês ou de inglês, eu acabei pagando o professor particular. Então, acaba sendo caro. Não vou mentir. Depende da vontade e do dinheiro, basicamente. A vontade eu tinha e o dinheiro eu consegui. Então, consegui fazer esse curso em 10 meses. Só que não é o ideal. Quando eu cheguei aqui, como eu falei, passei muito perrengue porque é difícil entender, nada te prepara para o dia a dia daqui. Eu cheguei no primeiro dia, cheguei no apartamento e não conseguia nem entender o que a pessoa estava me explicando sobre o apartamento. e você vai em qualquer lugar pedir alguma coisa, uma instrução, é muito difícil, né? Então, passam uns perrengues, demora um tempo a adaptação, mas consegue. Como eu falei, depende de vontade e de dinheiro, né? Tá. Pronto, pegou. A última pergunta, hein? Por conta do tempo, a gente vai ter que correr aqui. A última aqui. Uma pergunta boa, viu? Ai, meu Deus. A pressão. Eu queria saber, você frisou muito em questão da adaptação, né? Eu queria saber como que é pra gente, você passou 15 anos aqui no Brasil, né? E como que foi esse primeiro contato com as pessoas na rotina, no trabalho? Como que foi para você a sua experiência passar para a gente o que a gente pode ver aí fora, como que são as pessoas, para gente que nunca visitou o país, né? E tem curiosidade em saber como que seria uma rotina de verdade com o mercado de trabalho, enfim. Pablo, vou emendar aqui com ela para a gente andar mais. Mais 2 perguntas aí. 3 meses é um tempo bom para a pessoa pegar o inglês? E a outra dá para ficar rico morando fora? Bom, vamos por parte aí, então.
o dia a dia aqui, tá? Eu não vou mentir para vocês. O primeiro mês para mim aqui foi difícil, tá? Pelo que eu falei sobre o idioma. Mas o que mais pega é o idioma. Porque você estar num ambiente de trabalho, a pessoa estar te explicando uma tarefa que você tem que fazer e você entender 50% do que a pessoa te falou, é difícil, entendeu? Então, você acaba se desenvolvendo certas manhas, né? Então, tipo, você estava numa reunião, depois de meia hora você já fica com a cabeça cheia, fica difícil seguir a conversa e tudo mais, então o que você faz? Depois que você chega no seu computador, você fala assim, me confirma aqui, por favor, e aí você escreve um e-mail. Me confirma aqui, por favor, se eu tenho que fazer isso, isso, daquilo. A pessoa vai te mandar um e-mail, você bota no tradutor, no pior dos casos, você vai entender o que tem que fazer. Mas é difícil, porque quando você precisa explicar, por exemplo, tem muita discussão em TI, né? Vamos fazer isso, vamos utilizar tal procedimento, vamos utilizar tal código, não sei o que, mas por quê, mas defende aí teu ponto de vista e não sei o que. E como faz isso com um vocabulário capenga, né? Então isso é difícil, tá? No dia a dia, você pega um celular, vai no caixa do supermercado, olha só, esse aqui que eu quero, etc. Aí é outra coisa. Mas no ambiente de trabalho é difícil você não ter essa liberdade de expressão. É isso aí. Que em português é muito fácil, você é do dia a dia, você consegue expor suas ideias, mas quando chega você não sabe o quão liberador é o dia que você se dá conta que você consegue expressar ideias complexas em outro idioma. É liberador, é lindo e dá trabalho e é um perrengue, mas é possível, tá? Então, para mim, o pior, o mais difícil da adaptação foi essa parte aí, tá? Em 3 meses de inglês, rapaz, se você fizer uma imersão aqui de 3 meses e tal, todo dia falando inglês até na sopa, pode ser que sim. Mas eu imagino que se você vier 3 meses para cá, você já tem uma base do inglês, né? Porque se vier com 0, eu acho que não vai funcionar. E a terceira pergunta, que é se dá para ficar rico aqui, não, eu te diria que dá para ficar rico no Brasil também. Ou qual é a tua definição de riqueza, né? O que eu posso falar é que dá para ter uma vida muito confortável, tá? A facilidade para você comprar uma casa, um carro, etc. é diferente, é muito maior. Você pode vender tudo que você tem no Brasil, chegar aqui e em 3, 4 anos você já tem tudo de novo, sua casa, seu carro e tudo mais. Com a diferença de que uma casa aqui é completamente diferente de uma casa no Brasil. Ou seja, não vou falar na qualidade de construção nem nada disso, mas uma casa para uma família é uma casa com 150, 160 metros quadrados, ou seja, é uma coisa completamente diferente. E então, vamos dizer assim, se você compara o que você poderia ter no Brasil com o que você poderia ter aqui, um brasileiro poderia dizer que você é rico. Porém, eu já diria que é mais ter uma vida confortável, tá? E é mais isso. Então, por exemplo, sei lá, eu quero comprar o último PlayStation, eu quero comprar o último iPhone. Não é completamente impossível. Não é que você tenha que trabalhar meses para isso, ou tirar um crediário de 4 anos, senão que esse tipo de coisas materiais são mais fáceis de conseguir e são muito mais acessíveis porque há menos diferença entre o que você ganha e o que custam as coisas, tá? Então, eu acho que esse é mais o ponto. Agora, eu acho que eu sou muito rico em outras questões. Por exemplo, meus filhos vão em escolas top, públicas, que eu não pago absolutamente nada e que eu posso deixar as minhas crianças ir para a escola sozinhas, por exemplo, e voltam para casa sozinhas caminhando. Isso no Brasil é impensado, nunca faria isso e não teria nunca confiança de fazer isso, mas aqui é completamente outra coisa. Então, por isso que eu falo que você, além de ter uma boa vida, você ainda tem uma vida confortável, vamos dizer assim. Então, beleza. Pablo, obrigado. Eu acho que a sua palestra foi muito responsável, né? Porque muitas vezes a gente vai ver algum vídeo no YouTube e a pessoa fala só coisas positivas, aquele negócio super animador,
E às vezes a pessoa que não tem noção muito bem como é que funciona o processo para você morar fora, trabalhar fora, né? Às vezes fica iludido, achando que vai ficar rico, achando que é tudo muito bom. E a sua palestra foi realmente assim muito séria, né? Mostrando todos os pontos positivos, negativos. Muito obrigado, tá? Fica aí mais um instante. Eu vou dar alguns avisos aqui e aí a gente vai começar o coffee break. Já peço desculpa desde já o pessoal que vai começar os minicursos, que a gente teve esse atraso, teve problema em relação à inscrição. E só lembrando, os minicursos, gente, teria que fazer inscrição, tá? Então, não dá para você ir agora e se direcionar para o minicurso que você quer, porque tem limites de vaga. Então, se por acaso você não sabe qual minicurso você vai fazer, você vai procurar algum dos meninos que vai estar na mesa ali, que vai orientar vocês, tá? Qual minicurso vocês vão poder fazer. Beleza? E agora eu vou pedir para a gente se reunir aqui na frente. Pablo, você coloca o primeiro slide seu, fazendo um favor? Sim, Que aí eu só queria falar uma única coisa só. Eu tô deixando ali o meu e-mail, tá? Twitter, tira uma foto se quiser. Quem quiser me enviar um e-mail, falar comigo, eu sou super acessível, tá? Eu respondo os e-mails. E quem quiser dicas ou coisa, tá aí, ok? Volta lá pro primeiro. Bom, tiraram a foto? Ou não sei se vocês querem. Podem juntar aqui na frente que a gente vai tirar uma selfie aqui. Todo mundo. Bom, Deixa eu registrar esse momento aqui. Rafa, se você... Isso, é isso que eu ia pedir. Valeu, Rafa. Professor, é você, rapaz, você é alto.